Oi, gente, meu nome é Maria Antônia e você tá no Literatoando. Hoje eu vim falar sobre o livro Xirê das Águas, que é um livro que eu li aqui pelo Kindle. É um livro escrito por uma autora daqui da Bahia. E uma coisa que eu queria deixar muito explícita logo de cara no vídeo é que eu sei que esse é um livro que não é tão conhecido assim, infelizmente, porque foi meu primeiro livro 5 estrelas desse ano de 2023. É esse livro aqui. É um livro escrito por uma autora baiana, como eu falei, Jussiane Reis. E assim, me entristece muito que livros escritos por autores independentes, autores que não estão aí no mainstream, ou publicando por grandes editoras, como as que também eu faço parte no sentido de ser parceira de algumas dessas editoras, esses livros não estejam sendo comentados e divulgados da maneira como eu acho que deveria ser. Porque esse livro aqui, gente, é um livro sensacional. É um livro que vai discutir temas que são muito importantes, muito interessantes, que não são tão discutidos assim, que eles são esquecidos ou relegados ao esquecimento mesmo, à marginalidade, que é as vivências de mulheres que vivem no interior dos estados. A gente vê muitos livros de mulheres ricas, ou então descendentes de uma burguesia, ou mulheres que estão passando por situações outras que são interessantes, mas que muitas vezes a gente esquece de dar atenção a esse tipo de narrativa, que é feita com tanto cuidado, de uma forma tão majestosa, como faz a Jussiane nessa leitura. E aí, uma meta para 2023 para mim é fazer a divulgação desses livros também. Dessa vez eu estou divulgando aqui o livro Xirê das Águas. Eu espero que vocês se interessem em ler esse livro depois que eu apresentar a história para vocês e falar sobre as minhas percepções acerca dessa leitura. Então vamos lá. Primeiro, ele vai contar a história de 4 mulheres, 3 gerações. Nós temos a Dasdô, a Aziza, a Cissa e a Yaya. A autora, né, a Jussiane, ela escolheu contar essa história de uma forma muito interessante, porque é como esses textos, eles fossem independentes, essas histórias fossem independentes, mas elas vão se adensando e se conectando a partir das diferenças entre essas gerações. Então a gente tem aí 4 histórias, né? E são contadas de forma separada e vão se entrelaçando e se interconectando para quando chegar ao final a gente ter uma resolução que cabe a todas essas mulheres. E aí é muito interessante a forma como a autora vai falar sobre a importância das tradições, da tradicionalidade, ao mesmo tempo em que ela vai retratar histórias de personagens que rompem com essa tradicionalidade. Muito estranho, muito inteligente, muito interessante a forma como a autora vai entrelaçar a história dessas mulheres que estão em gerações diferentes, que passaram por coisas diferentes, correspondentes a cada geração, vivendo nesse mesmo lugar, mas que têm ali seus conflitos de maneira diferente expostas dentro dessa narrativa. E a escrita é assim sensacional. A forma como a autora usa as palavras, a forma como ela conta a história de uma maneira direta, mas ao mesmo tempo que faz descrições entre corpo, natureza, entre pessoas e a natureza, de uma maneira tão linda. É primoroso, é lindo acompanhar, falar um pouco sobre cada história com vocês, mas eu peço que desde já se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e comenta aí quando acabar o vídeo o que é que você achou dessa história e se você gosta de conhecer essas outras leituras. A primeira história que a gente acompanha se chama Mater Dolorosa. Primeiro que os nomes que ela dá para cada capítulo ou cada história, como você quiser compreender essa divisão, são muito bons. E o primeiro é Mater Dolorosa. Ele vai focar principalmente na personagem da Dasdô. Ela é uma mulher que ela é casada e ela já esteve grávida algumas vezes. Ela tem muita vontade de ter um filho e ela esteve grávida algumas vezes, mas acabou perdendo esse filho. E aí tem esse marido que tá ali com ela inicialmente, acompanhando ela em todas as situações, até que em uma gravidez que ela consegue segurar esse filho por mais tempo, quando chega ao fim ela acaba perdendo esse filho, o Inácio a abandona. E aí a história dela vai falar sobre maternidade, vai falar sobre a dor de mãe. Esse é um tema, na verdade, que me toca muito.
Eu já li muitos livros que falam sobre maternidade, livros como o da Buche Mecheta, As Alegrias da Maternidade, e outros também que vai ter como pano de fundo mulheres que perdem seus filhos. E esse é um tema que me toca muito, e a forma como a autora traz isso, falando sobre a Dasdor, mas também no relato e nas histórias de outras mulheres, é muito interessante, é muito cuidadoso. Então, é uma história que vai focar principalmente nisso, né? Na história dessa mulher que é abandonada pelo marido na primeira dificuldade, assim, dos piores momentos que ela está enfrentando ali na vida. E a gente vai ver o apoio que chega a ela e que parte de outras mulheres também. E aí, nesse momento também, entra a Cissa na vida dela. A Dasdor é chamada pelo rio, e o rio dá a ela essa filha, que é Cissa. E a gente vai saber um pouco mais da história de Cissa mais na frente, na quarta história. A segunda história é a história da Aziza, que é tia da Dasdor. A Aziza, ela é uma mulher que se apaixonou quando era adolescente por um homem, mas que por conta do pai e conflitos internos dentro da família, que a gente vai entender direitinho durante a narrativa, ela acaba abandonando essa ideia de ficar com esse homem para poder manter as aparências ali da família, principalmente do pai, né, para não decepcionar esse pai. E aí a gente acompanha essa mulher que cuida, que se entrega, que passa a vida em subserviência a essas outras pessoas, deixando de lado os desejos próprios para poder cuidar e servir dentro de casa e também a todos que a solicitam. Então a gente vê que Ziza é essa mulher subserviente e que ela é uma mulher mais velha, madura, mas que está amadurecendo também essa questão dentro dela mesma. Eu acho interessante a forma como a autora expõe essas coisas das gerações, porque ela nos mostra que não é porque uma mulher é muito mais velha que ela não vai ter os próprios conflitos e as próprias questões que não foram resolvidas. Assim como as mais novas também têm os seus conflitos e as suas questões não resolvidas. E eu acho isso super interessante, porque nos mostra também que existem as fragilidades dessas mulheres, em especial mulheres negras, que é o contexto dessa história. São 4 mulheres negras, mas que a questão racial, ela não interfere tanto quanto a questão de gênero dentro da história. E aí a gente acompanha essa personagem da Ziza, refletindo sobre esse passado, refletindo sobre suas dores, sobre suas escolhas na vida. É muito interessante acompanhar, mas não fica nessa coisa subjetiva. A autora fala sobre todos esses temas, utilizando da narrativa, contando a história e histórias diversas desses personagens, dessas trajetórias e vivências, e cabe a nós pegarmos essas trajetórias e ir refletindo acerca daquilo que está sendo mostrado. O nome da história da Ziza, que é a segunda, é Mulher Pássaro. A terceira história é a história da Yaya, que é essa mulher que é mais velha. O nome da história é Mão de Cura, Fio de Corte. Ela é benzedeira. E é muito interessante a forma como a autora utiliza de um recurso narrativo que faz todo sentido dentro da história. Porque a Yaya é descrita como essa mulher mais velha, que se assemelha muito às nossas matriarcas, né? Pelo menos dentro da minha família. E patriarcas também, inclusive. Mas essa história em que essa mulher tem a personalidade de expressar seu afeto, seu amor através dos gestos. E é muito interessante como a autora constrói a narrativa como se fosse alguém falando sobre Yaya diretamente para ela. Então, muitas vezes é colocado como você estava lavando roupa. E esse você seria a Yaya para contar essa história dela. Eu acho que condiz muito com a narrativa, com a personalidade da personagem. Eu acho que faz com que a personagem fique ainda mais tridimensional. E é muito interessante a forma como a autora escolheu que fosse narrado dessa maneira. A gente vai conhecer um pouco sobre a infância e adolescência da Yaya. Ela era essa menina, quando criança, né? Que desde pequena ela expressou seu interesse na benzedura. Desde pequena ela já aprendia e fazia coisas nesse sentido. Ela tem essa ligação forte com a espiritualidade, que é muito linda de ver. E essa ligação com a espiritualidade faz com que também dentro da cidade ela seja rechaçada, né? Algumas pessoas coloquem ela como uma bruxa que esteja fazendo feitiçarias. Inclusive, quando ela vai à missa, quando é criança,
que as pessoas ficam olhando torto para ela. Infelizmente, num contexto interiorano, eu que sou do interior, sei como é que funciona, né? Essa coisa meio superficial das pessoas ficarem julgando umas às outras. Enfim, vai falar um pouco sobre isso também na história da Yaya. E a gente vai acompanhando essa mulher, que hoje em dia é bem mais velha, vai entendendo como é que se forma a personalidade dela, uma personalidade forte, que se coloca, que entende sua importância. E, enfim, assim, é uma personagem incrível. Eu adorei muito essa história. Eu acho que é uma história que faz sentido ser a terceira história, porque ela desata os nós que são construídos nas duas primeiras histórias das Do e da Ziza. Então é muito interessante a forma como a gente vai descobrindo coisas e se certificando de coisas através da história da Yaya, que é essa mulher mais velha. Ela é a mais velha. Então ela tem essas pontas, ela sabe o que é que está acontecendo. Essas pontas soltas que a gente vê nas outras histórias estão amarradas pela Yaya, porque ela detém esse conhecimento, e por mais que ela não seja muito de falar, como é posto na narrativa, ela é observadora, ela sabe e ela percebe. Então é muito linda a construção da história da Yaya, é primoroso assim, é muito lindo o balanceio que a autora faz, também como mulher negra, que é, sabendo balancear o afeto com a questão prática, né, de atitudes dessas mulheres e deixando elas cheias de sentimento, fugindo dessa coisa que é muitas vezes direcionada a mulheres negras de tirarem as emoções, as nossas emoções nas narrativas. Enfim, é uma história linda. E vamos para a última história, que é A Menina d'Água Doce, que aí a gente vai saber um pouco sobre as vivências da Cis, que é a mais nova, que foi a filha que o rio Uiara deu para Das Do. Ela é a mais nova, mas ela vive, ela tem muito a falar, ela acrescenta bastante a história. E o mais importante de tudo é que a Cissa, ela dá um desfecho para as outras personagens. Ela não tá ali apenas para figurar como mais uma dentre essas mulheres. Ela é a mais nova, mas ela faz com que as outras personagens retornem para as tradições que são importantes, para a conexão das personagens com o rio, com a natureza, que é uma coisa extremamente linda e importante de ser retomada, e é a Cissa que faz essa conexão. Então a presença dessa personagem, das suas vivências e da sua trajetória também é importante, ainda que ela seja mais nova. Dentro da história, do contexto da história, faz todo sentido que ela esteja ali. E aí o livro ele tem um final que dá múltiplas interpretações, né? Ele abre brechas para muitas interpretações. Mas acredito eu que ele me relembra uma frase de Ailton Krenak, em que ele fala o seguinte: os rios, esses seres que sempre habitaram os mundos em diferentes formas, são quem me sugerem que, se há um futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui. Ai, eu me arrepio toda. Mas eu acredito que essa frase do Ailton fala muito sobre o final desse livro, e eu acredito que tem muito a ver com o que é posto dentro dessa narrativa, que é a importância de a gente olhar para a ancestralidade como um lugar de poder e enxergar com respeito e sabedoria aquilo que já foi dito e feito antes de nós. E é esse retornar para as águas, retornar para essa sabedoria, que é o futuro, que é o que nos aponta os caminhos para o futuro. E eu acho isso muito importante, eu acho isso maravilhoso. Eu acredito que é um livro que levanta reflexões múltiplas acerca da vida, do que a gente entende como tradição que deve ser mantida e o que não deve, porque ao término dessa narrativa, as personagens, cada um em seu lugar, vai romper com dores, com aspectos que as incomodavam acerca de si e das tradições patriarcais e machistas que perpassaram as vivências delas. E eu acho muito interessante como a autora vai conduzir a história para esse momento, inclusive dentro da trajetória da Cissa, que é essa menina da água doce, essa menina que o rio trouxe para essas mulheres e que tem tudo a ver com o final, que eu não quero dar spoiler, não posso dar spoiler, mas eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. Um livro maravilhoso
que eu comprei por R$ 2, gente. Pelo amor de Deus, eu comprei por R$ 2 na loja da Amazon. É um livro que tá barato e está no Kindle Unlimited. Então, assim, não tem desculpa para não ler essa história. É uma história que fala muito sobre nossas raízes brasileiras e sobre mulheres e pessoas que estão em lugares que muitas vezes não estão sendo retratados dentro da literatura. O livro tem uma linguagem fluida, uma narrativa muito bem estruturada, tem muitas coisas mais que eu posso falar que ficaram como uma reflexão para mim e que estão todas bem escritinhas lá no meu perfil do Instagram. A resenha vai ser postada hoje à noite, às 18 horas. Então, provavelmente, se você não viu nesse dia, no momento em que esse vídeo está sendo postado, tudo indica que a resenha já esteja lá no Instagram. E eu falo mais um pouco sobre essas reflexões que eu tive ao ler esse livro. Eu recomendo para todo mundo que vá atrás, leia Jussiane Reis, leia essa mulher do interior da Bahia, que escreve de maneira maravilhosa, sensacional, uma mulher negra, que escreve essa história de 4 mulheres negras, esses conflitos intergeracionais, uma história linda, uma construção maravilhosa, descrições mais maravilhosas ainda. E é isto, gente. Muito obrigada se você me ouviu até aqui. Espero que você leia o livro e retorne. Vai lá no meu Instagram e me conta o que é que você achou. Me fala na DM se valeu a pena ouvir essa minha dica, mas eu sei que vai valer. E deixa aqui nos comentários o que é que você achou dessas minhas impressões e dessa resenha. Um cheiro, tchau!